Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você esteja muito bem. Feliz demais a vida aí com Jesus, fazendo a sua leitura, cheio de saúde. Hoje estamos aqui para o nosso dia 110. Uau! 110, vamos ler o livro de 2 Reis, de 5 a 7. Amém? Vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua bondade, infinita graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e nos abençoado em todo o tempo. Nós queremos te pedir e convidar que o Senhor esteja conosco aqui nesta leitura. Estenda as tuas mãos sobre nós, abençoe a nossa vida para que nós possamos sair daqui com o nosso coração regozijando e te conhecendo um pouquinho mais. Muito obrigado, te damos graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele, o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles, havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã, para ser empregada da sua mulher. Um dia, a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse um profeta que mora em Samaria, tenho certeza que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei, seu senhor, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: Vá, eu darei você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: O portador desta carta é o meu servo Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi até aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou suas roupas e disse em voz alta: O rei da Síria me mandou este homem para que eu o cure da lepra? Por acaso eu sou Deus com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Por que este homem procura um motivo para nos atacar? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou mensageiros com esta mensagem: Ó rei, não é preciso toda essa aflição. Mande este homem me procurar, e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras, pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam. Vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão? Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não são os rios de Abana e Farfar em Damasco muitos melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água e rio que eu preciso para ficar purificado, voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse você fazer uma coisa muito difícil para curar a sua lepra, o senhor certamente não faria imediatamente? Por que o senhor não pode apenas ir e lavar-se com ele, como ele disse, e ser purificado? Então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como a pele de uma criança. Então Naamã voltou, com toda a sua comitiva, até a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, disse: Agora sei que só em Israel existe o Deus verdadeiro. Estou muito agradecido, por isto aceite um presente do seu servo. Mas o profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que não aceitarei nem um presente, nem um favor. Por favor, não insista.
Por favor, nem um presente. Por favor, insistiu Naamã, faço questão que receba o meu presente. Mas o profeta recusou. Naamã disse então, já que não aceita um presente, ao menos deixe-me levar de volta 2 das minhas mulas carregadas com a terra daqui, pois de agora em diante o seu servo nunca mais oferecerá sacrifícios queimados a outro Deus, a não ser o Senhor. Há, porém, uma coisa que preciso explicar. Quando o rei, meu senhor, apoiado em meu braço, entrar no templo dos deuses Rimon para o seu culto de adoração, e eu também tiver de me curvar, que o Senhor perdoe seu servo por fazer isso. Vá em paz, disse Eliseu. E Naamã começou a sua viagem de volta para casa. Mas Geazi, o servo de Eliseu, pensou, meu senhor, o profeta não deveria deixar ele embora assim, depois de tê-lo curado sem receber alguma coisa em troca. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele e pedirei alguma coisa por minha própria conta. E Geazi correu para alcançar Naamã e a sua comitiva. Quando Naamã olhou para trás, reconheceu o moço, o servo do profeta, parou seu carro e saltou dele e foi ao seu encontro. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Geazi respondeu, sim, tudo vai bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer-lhe que acabaram de chegar 2 jovens, discípulos dos profetas das colinas de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 vestimentas de festas. Certamente, falou Naamã, faço questão de que você leve 70 quilos de prata em vez de 35. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse o presente e entregou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, além das 2 vestes, a 2 dos seus servos, para que voltassem com Geazi e entregassem tudo ao profeta. Mas quando Geazi chegou ao pé da colina, que é onde morava, ele disse aos empregados de Naamã, daqui vocês podem voltar, eu mesmo levo os presentes. Os empregados voltaram e Geazi guardou os presentes em sua casa. Depois disso, apresentou-se ao Senhor. Eliseu perguntou, Geazi, onde você esteve? De onde você está chegando? Geazi respondeu, seu servo não esteve em parte alguma. Mas Eliseu continuou, Geazi, você não percebe que em espírito estive com você, enquanto Naamã desceu do carro e fui ao seu encontro? Eu sei de tudo o que você fez. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupa, nem plantações de oliveiras, de uvas, ovelha, gado, servos e servas. Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo, e o corpo dos seus descendentes para sempre. E quando Geazi saiu dali, viu que seu corpo estava coberto de lepra, e sua pele tornou-se branca como a neve. Capítulo 6. Um dia, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Mestre, como vê, o lugar onde nos reunimos é muito pequeno. Que acha de irmos até o rio Jordão, onde poderemos cortar troncos para construirmos acomodações maiores? Está bem, respondeu Eliseu, podem ir. Então venha com os seus servos, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele, e foi com eles. Eles foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Em dado momento, enquanto um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado escapou e caiu na água e afundou. Meu senhor, o que faço agora? Gritou o jovem. O machado era emprestado. Onde ele caiu? Perguntou o homem de Deus. Mostraram-lhe o lugar. Então Eliseu cortou uma vara e a jogou na água, no lugar onde o machado havia afundado, e o ferro veio à superfície da água. Apanhe-o, disse o profeta. O jovem estendeu as mãos e pegou. Eliseu revela as estratégias militares do rei da Síria. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele reuniu-se com seus oficiais e comandantes e disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Imediatamente, o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel. Não passe em tal lugar, pois os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel mandou soldados para investigar se realmente as tropas sírias estavam no lugar em que o homem de Deus havia indicado. E viram que era verdade. Com isso, eles se livraram de uma derrota, e aconteceu isso diversas vezes. O rei da Síria ficou enfurecido e convocou seus conselheiros e perguntou, como é que o exército de Israel descobre o lugar do nosso acampamento?
Qual de vocês é o traidor? Quem esteve informando o rei de Israel sobre os meus planos? Nós não somos traidor, Senhor, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, é quem descobre os seus planos e conta tudo ao rei de Israel, até as palavras ditas em segredo no seu quarto. Então o rei ordenou: vão descobrir onde ele está e mandaremos soldados para capturá-los. A informação que o rei recebeu foi esta: Eliseu está em Dotã. Então, uma noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo a Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto os soldados sírios avançavam contra a cidade, Eliseu orou ao Senhor: faça com que esses homens fiquem cegos. Deus, o Senhor, respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi ao encontro dos soldados inimigos e lhes disse: prestem atenção, vocês tomam o caminho errado, e nem é esta cidade que vocês procuram. Venham comigo e eu levarei vocês ao homem que estão procurando. E Eliseu guiou as tropas inimigas até a cidade de Samaria. Assim que chegaram a Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, abra agora os olhos de todos os soldados inimigos para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos de todos e eles descobriram que estavam na cidade de Samaria, capital de Israel. Quando o rei de Israel viu que os inimigos estavam em seu poder, perguntou a Elias: ó meu pai, devo matar todos agora? Devo matá-los? De maneira alguma, respondeu Eliseu. Por acaso é costume matar prisioneiros de guerra com espada e arco? Pelo contrário, ofereça a eles alimento para matar a fome e água para matar a sede. Depois, deixem que volte ao seu senhor. Então o rei ofereceu aos soldados um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, despediu todos para suas terras, para o seu rei. Assim, as tropas sírias partiram e não voltaram mais a invadir Israel. Mais tarde, contudo, Ben-Hadad, o rei da Síria, voltou a reunir um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Com isso, houve uma grande miséria na cidade, e o povo começou a passar fome. Tudo ficou muito caro, especialmente comida. Vendiam a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Até o esterco dos pombos valia 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel andava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, ajude-me, por favor. O rei respondeu: se o senhor não ajudar, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira e vinho no tanque para prensar uvas? Porém, ele perguntou: por que é que você está pedindo socorro? E ela respondeu: esta mulher me disse: vamos matar e comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o seu. Assim fizemos. Matamos ontem o meu filho e o cozinhamos e comemos a sua carne. Hoje é o dia de comermos o filho dela, mas ela escondeu o seu filho. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, ficou horrorizado e rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. O povo que observava esta cena notou que o rei, debaixo das vestes rasgadas, usava uma roupa feita de pano de saco grosseiro sobre a pele. E ele disse: que Deus me mate se eu não cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate, antes do dia acabar. Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com os homens mais velhos de Israel, quando o rei mandou um mensageiro chamá-lo. Antes, porém, do mensageiro chegar, Eliseu disse aos homens: aquele assassino está mandando um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e o deixem do lado de fora, pois o Senhor certamente virá logo atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou, seguido pelo rei. E o rei disse: o Senhor causou todo este mal. Como, pois, devo esperar ainda auxílio da parte do Senhor? Capítulo 7. Eliseu prediz abundância de mantimentos. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria,
se venderão 9 litros de farinha da melhor qualidade ou 18 litros de cevada por uma peça de prata. Mas o oficial que estava auxiliando o rei disse ao homem de Deus: tal coisa não poderia acontecer, mesmo se o Senhor abrisse as janelas do céu. Eliseu, porém, respondeu: você vai ver isso com seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. Ora, havia 4 homens leprosos sentados do lado de fora das portas da cidade. Por que vamos ficar sentados aqui até morrermos? Perguntou os leprosos uns para os outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, e morreremos de fome se voltarmos para a cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos rendermos ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem de qualquer maneira, morreríamos aqui de fome. Ao anoitecer daquele dia, eles se dirigiram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram ao acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor fez com que todo o exército sírio ouvisse barulho de carros em alta velocidade, de cavalos correndo a galopes, e sons de um grande exército que se aproximava. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos heteus e dos egípcios para nos atacarem. Então, tomados de medo, eles fugiram durante a noite, abandonando suas tendas, seus cavalos, jumentos e tudo mais nos acampamentos, só queriam salvar suas vidas. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo, bebendo vinho e levando embora a prata, ouro e as roupas que encontraram. E saíram para esconder tudo. Por fim, disseram uns aos outros: isto que estamos fazendo não é certo. Este é o dia de boas notícias e não podemos ficar calados. É possível que, se esperarmos até o amanhecer, caia sobre nós alguma calamidade. Então voltaram à cidade, chamaram os guardas da porta e disseram: entramos no acampamento dos sírios e não vimos nenhum homem lá. Os cavalos, os jumentos estavam amarrados e as tendas estavam todas em ordem, mas não havia uma alma viva sequer por ali. Então os guardas gritaram, anunciando a notícia aos que estavam no palácio. O rei se levantou e disse aos seus oficiais: eu sei o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso eles saíram do acampamento e se esconderam pelos campos, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e conquistaremos a cidade. Um dos seus oficiais respondeu: seria melhor que mandássemos alguns espias para ver. Eles podem pegar 5 dos cavalos restantes na cidade, e se acontecer alguma coisa aos animais, não será nada pior do que se eles ficarem aqui e morrerem como o resto de nós. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que encontraram 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou para ver onde o exército sírio tinha ido, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram um rastro do exército e encontraram roupas e equipamentos por todo o caminho até o rio Jordão. Na pressa de fugir, os sírios deixaram para trás essas roupas e esses equipamentos. Então os espias voltaram e contaram ao rei o que viram. Assim, o povo de Samaria correu e saqueou o acampamento dos sírios, e assim puderam vender 9 litros de farinha da melhor qualidade e 18 litros de cevada naquele dia, pelo preço de uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. O rei tinha nomeado seu principal ajudante para dirigir o movimento no portão de entrada. Porém, naquela correria de gente, esse ajudante foi derrubado, pisado e morto. Eliseu havia predito isso no dia anterior, quando o rei foi prendê-lo. E aconteceu conforme o homem de Deus havia dito ao rei: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, uma medida de farinha da melhor qualidade e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial do rei tinha respondido: tal coisa não poderá acontecer, nem mesmo se o Senhor abrisse as janelas do céu. E o homem de Deus havia respondido: você vai ver isso com seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. E foi o que aconteceu, pois o povo o derrubou, e ele foi pisoteado junto ao portão da cidade e morreu. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Eu espero você amanhã para a gente poder continuar a nossa leitura até finalizarmos a Bíblia inteira. Esse é o nosso propósito, lermos a Bíblia inteira em um ano. E eu espero você amanhã para a gente continuar a nossa leitura. Amém? Deus abençoe sua vida. Até amanhã.